E, gente, vamos falar agora da farra do dinheiro público no Brasil? Ah, meu Deus do céu. É Brasil, né? A estrutura política no Brasil é algo impressionante. A gente criticou bastante as emendas parlamentares, né? As emendas do relator, né? Lembra? Durante o governo Bolsonaro, falou-se, inclusive, era o pior que o mensalão, né? Porque era muito mais dinheiro, né? Só que de uma forma institucionalizada. Acontece que essas emendas caíram, o Supremo diz que eram ilegais, não pode mais ter. Aí fala, poxa, então, que bom, né? Não vai ter mais tanto dinheiro assim para as emendas parlamentares, né? Agora no governo Lula, né? Errado, né? Errado, porque chegou ao fim as emendas do relator, né? Antes o relator ali que dava, né? Presidente da casa que dava dinheiro para os políticos aplicarem nos seus redutos eleitorais, né? Moeda de troca do governo Bolsonaro. Mas, gente, o Congresso negociou já com o PT de Lula e alterou o orçamento e vai ter um valor recorde em emendas nesse ano. Pois é, 46,3 bilhões de reais para os parlamentares. Pois é, gente, os números muito vultuosos, né, para atender aí a projetos de parlamentares não garantem aí ao presidente Lula, né, a formação de uma base de apoio sólida no Congresso, né? É um estreitamento na margem de negociação do Executivo, né, com deputados, senadores, né, menos dependentes do Palácio do Planalto para executar obras nos seus redutos eleitorais. Os recursos para esse ano superam o montante de 2020, que foi um ano de ampliação dos gastos públicos por causa da pandemia, né? Os valores inéditos foram obtidos nesse ano, gente, apesar do Supremo ter banido o uso das emendas do relator, alegando inconstitucionalidade nesse tipo de despesa. Olha, eu tenho um quadrinho aqui só para ilustrar, gente. Em 2019, primeiro ano Bolsonaro, 17,4 bilhões de emendas parlamentares, né? Então o Congresso tinha 17 bilhões de reais para distribuir ali, né, para fazer obras, né? É importante, tudo bem, faz parte. Só que aí esse valor para 2020 de 17 bilhões foi para 44 bilhões. E aí entraram as emendas do relator, o orçamento secreto, né? Não sabia muito bem para onde ia, o que fazia, não tinha muita transparência, isso gerou muita crítica. Aí 2021, 39,4 bilhões, 2022, 35,6 bilhões e este ano será de 46,3 bilhões. É o maior número recorde, nunca teve tanto dinheiro para distribuir para parlamentar em Brasília. Aí a gente pergunta, né? Tem futuro, gente? Tem futuro? Ah, não, mas não é mais secreto. Agora é transparência. Tá bom, gente. Transparência com quase 50 bilhões de reais. Já não basta os salários altos dos políticos, né? O gasto excessivo com máquina pública. Agora tem que ter 50 bilhões, né? Que o governo Lula deu ali um jeitinho de distribuir, de ter 50 bilhões. Olha, vocês têm 46,3 bilhões para distribuir para os seus redutos eleitorais. É o mensalão 4.0, né, gente? Falaram do mensalão, né? No primeiro governo Lula, depois teve o mensalão 3.0, Bolsonaro, né? Com as emendas do relator, e agora tá tudo certo. Não tem mais emendas do relator, mas a gente aumenta, bota 46 bi, né? E tá tudo certo, mas tudo legal, tudo transparente, né? Todo mundo vai saber de onde vem, para onde vai. Mas é muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro. A gente sabe que a ideia por trás disso não é a transparência, né? Você ter muito dinheiro mesmo para agradar político, né? E agradar político, Lula conhece muito bem como fazer. Inclusive, ele já está abrigando muitos aliados em conselhos de estatais. Gente, esse loteamento de cargos é bizarro no Brasil, porque esses conselhos de estatais, gente, eles são entregues aí para contemplar apoiadores, garantir controle nas decisões, né, sobre os rumos da companhia, além de incrementar remunerações de ministros executivos. Por quê? Esses pagamentos, gente, por exemplo, tem gente que ganha 40 mil reais para fazer reunião uma vez por mês, né? Ou reunião bimestral, 40 mil. É assim. Algumas empresas pagam 40 mil, outras pagam 10, 20, mas para participar de conselho, não é para trabalhar na empresa.
para participar de conselho, tomar decisão ali do conselho, né? Só que esses valores, gente, eles não entram, eles não são honorários trabalhistas, eles são chamados de jetons, né? É uma nomenclatura, né, corporativa, só que não entra no limite do teto do funcionalismo público. Então, uma pessoa que ganha 40 mil, ela pode ser um conselheiro dessas empresas e ganhar mais 40, porque não entra no limite. Só que é um loteamento de cargo. Entra ministro, entra gente que já tem cargos públicos, que já ganha muito dinheiro para ganhar mais dinheiro ainda. Tentaram já, né, algumas mudanças no passado, né? Teve, inclusive, algumas iniciativas para limitar esses jetons, esses pagamentos, né? Mas nunca vão adiante, né? A lei das estatais de 2016 proibiu que dirigentes partidários assumissem cargos de direção, né? Essa norma estabeleceu algumas diretrizes de governança para as estatais, mas não impediu o uso dos conselhos dessas estatais como instrumento de garantir altos vencimentos, nem como moeda de troca nas negociações do Palácio do Planalto com o Congresso. Olha, gente, mais uma vez eu pergunto, tem como um país com essa estrutura política dar certo? Tem como?